Há um momento em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de som e começa a ecoar tudo aquilo que foi ignorado por muito tempo. É quando as vozes externas se calam e a dor que estava adormecida acorda. Nesse instante, muita gente foge, mas alguns ficam. Ficam mesmo quando tudo dói, mesmo quando a solidão parece castigo, porque aprenderam algo que poucos sabem. É nesse vazio que a alma começa a ser moldada. A solidão não é o fim. É o campo silencioso onde os fortes se constroem. Durante toda a vida, ensinaram que estar só é perigoso. Que quem está sozinho está perdido. Mas e se for o contrário? E se estar só for justamente a oportunidade de se encontrar? O estoicismo não vê a solidão como fraqueza, mas como um portal. Para dentro, para cima, para além. Hoje, neste vídeo, vamos caminhar por esse portal. Vamos entender por que a solidão pode ser uma das forças mais transformadoras que existem e como ela tem sido usada há séculos pelos sábios como ferramenta de autoconhecimento, força interior e despertar da verdadeira essência. A jornada de hoje começa com uma pergunta simples, mas profunda. Por que temos tanto medo de estar sós? No primeiro ponto, vamos olhar para a raiz desse desconforto e entender como a sociedade transformou a solidão num inimigo, quando, na verdade, ela pode ser a nossa aliada mais leal. Enquanto você ouve, reflita. O que a solidão já te ensinou até aqui? Se quiser, compartilha nos comentários. Pode ser uma linha, um desabafo ou só uma palavra. Aqui, cada experiência é um farol para outro viajante. E lembre-se, quem aprende a ficar bem sozinho nunca mais depende do barulho do mundo para se sentir inteiro. Agora prontos para entender o poder incompreendido da solidão? Por fora, a solidão parece um quarto escuro, fechado, silencioso, vazio. Mas por dentro, ela é um espelho. Um espelho que só mostra aquilo que evitamos enxergar. E é por isso que assusta. Porque no silêncio, não dá mais para fugir. Não tem distração. Não tem plateia. Só sobra a verdade. Vivemos numa era onde tudo nos empurra para fora de nós. Conecte-se, compartilhe, responda rápido, esteja online. A ideia de estar só soa quase como um erro. Mas talvez esse seja o maior erro de todos, ter aprendido que o valor de alguém depende da atenção que recebe e não da paz que carrega quando está em silêncio. A sociedade transformou a solidão num vilão, mas ela nunca foi inimiga. Ela apenas não agrada ao ego. Porque o ego quer aprovação, quer aplausos, quer ser visto. Mas a alma quer profundidade, quer verdade. E ela só encontra isso quando o barulho lá fora finalmente se cala. A solidão não é ausência, é presença de si. É quando você para de se distrair com o mundo e começa a se ouvir de verdade. Lembra daquela sensação de entrar num lugar novo, fechar a porta e escutar o silêncio pela primeira vez? É desconfortável, mas logo depois vem o alívio. É como se tudo o que estava abafado finalmente respirasse. É nesse lugar que muitos desmoronam, mas é também onde os fortes começam a nascer. A solidão, quando acolhida com coragem, se transforma em território fértil para reflexão, clareza e poder interior. Ela limpa o terreno para que algo verdadeiro possa crescer. E esse crescimento não faz barulho. Ele acontece em silêncio, longe dos olhos, mas muito,
muito perto da essência. É aqui que o estoicismo entra, como uma tocha em meio à escuridão. Ele não apenas nos convida a suportar a solidão, mas a transformá-la em virtude, em força serena, em liberdade interior. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo ponto. Como os grandes pensadores estoicos como Sêneca e Marco Aurélio usaram a solidão como caminho para despertar a sabedoria. A solidão não é um estado vazio para os estoicos. Para Sêneca, Marco Aurélio e outros mestres, ela era o espaço sagrado onde a alma se encontrava consigo mesma. Imagine um imperador cercado por poder e multidões, ainda assim buscando o silêncio do seu próprio quarto para meditar sobre a vida. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: "A felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos." E esses pensamentos muitas vezes só florescem quando a mente está sozinha, sem distrações. Sêneca alertava contra o medo da solitude, dizendo que a verdadeira companhia que devemos buscar é a do nosso próprio espírito. Ele ensinava que a solidão era um convite para a apateia, um estado de serenidade interior onde paixões e perturbações não nos dominam. Ao escolhermos a solidão, escolhemos desligar o barulho do mundo externo para nos conectar com a sabedoria interna. É um processo doloroso, sim, porque nos confrontamos com os nossos medos e dúvidas, mas também é libertador. Esses pensadores nos mostram que a solidão bem usada é uma ferramenta para desenvolver resiliência, autocontrole e autoconhecimento. Eles não viam a solidão como isolamento, mas como preparação para enfrentar o caos externo com calma e clareza. Assim, a solidão deixa de ser uma ameaça e se torna a base sólida da liberdade interior. No próximo ponto, vamos ver como cultivar essa solidão pode transformar nossa mente e nosso ser, trazendo benefícios reais para a vida diária. A solidão, quando encarada não como um castigo, mas como uma aliada, começa a revelar seus verdadeiros poderes. Não é apenas um momento de silêncio externo, é um espaço onde a mente encontra clareza, o coração encontra paz e a alma encontra força. Cultivar a solidão não significa se afastar do mundo para sempre, mas sim aprender a estar confortável consigo mesmo. Um passo fundamental para qualquer um que deseja crescer de verdade. Porque acredite, a maior revolução acontece quando paramos de fugir do silêncio. Primeiro, vem a autoconsciência. Estar sozinho nos obriga a olhar para dentro, a enxergar as emoções que muitas vezes abafamos na correria do dia a dia. Aquele medo, aquela dúvida, aquela esperança, tudo ganha voz. E só quando ouvimos, podemos começar a entender e transformar. Além disso, a solidão tem o poder de reduzir o estresse e a ansiedade. Sem as demandas externas, sem as pressões do mundo, a mente relaxa, o corpo relaxa e aquela tempestade interna começa a se acalmar. É como se o silêncio fosse um bálsamo, um antídoto contra o caos que nos cerca. E nesse silêncio, a criatividade desperta. Ideias novas surgem, soluções aparecem, porque o barulho constante muitas vezes sufoca o que poderia florescer. Produtividade também. Na solidão, o foco aumenta, a dispersão diminui, e aquilo que parecia antes impossível de começar ganha espaço para crescer. Mas talvez o maior benefício de todos seja o fortalecimento interior. Aquele poder silencioso que nasce quando paramos de buscar aprovação externa. Quando descobrimos que nossa própria companhia é suficiente. Cultivar a solidão é como forjar uma armadura invisível, não para se isolar do mundo, mas para caminhar nele com uma confiança que ninguém pode tirar. E essa é a verdadeira essência do valor que só os fortes conhecem. No próximo ponto, vamos descobrir caminhos práticos para abraçar a solidão. Passos simples, mas profundos, para transformar esse desafio em fonte de poder e serenidade. A solidão
embora poderosa, pode parecer assustadora quando enfrentada sem preparo. Mas abraçá-la não significa se perder no vazio. Significa escolher estar presente consigo mesmo, com coragem e intenção. Comece pequeno. Reserve um momento todos os dias só para você. Sem distrações, sem aparelhos, só silêncio. Pode ser 5 minutos no início do dia ou antes de dormir, aquele tempo que vira o seu refúgio. Crie um espaço que convide ao recolhimento. Um canto tranquilo em casa, um banco no parque ou até uma simples caminhada na natureza. Um lugar onde o mundo lá fora fica distante e o mundo dentro de você ganha voz. A prática da atenção plena ou meditação pode ser a chave para aprofundar essa conexão. Respirar devagar, observar os pensamentos sem julgamento, deixar que o presente ocupe todo o seu ser. É assim que o silêncio deixa de ser vazio e se torna um terreno fértil. Não espere que a solidão seja fácil. Ela traz à tona o que está escondido, as dores e medos que a correria do dia a dia tenta enterrar. Mas é justamente nesse confronto que a transformação começa. Com o tempo, você vai perceber que o silêncio não é um inimigo, mas um amigo fiel. Que nessas pausas consigo mesmo nasce a força que o mundo não pode tirar. E acredite, essa força será a base para enfrentar qualquer tempestade, com serenidade e clareza. No próximo momento, vamos refletir sobre como essa jornada na solidão pode te levar a uma vida mais plena. Uma vida onde a presença verdadeira de si mesmo é o maior tesouro que você pode ter. A vida que muitos desejam, calma, forte, plena, não é fruto do acaso. Ela nasce do encontro verdadeiro consigo mesmo. E esse encontro, frequentemente, só acontece no silêncio da solidão. Solidão não significa estar isolado ou abandonado. Não é uma sentença, mas uma escolha. Um tempo intencional que se dedica para entender, curar e fortalecer a própria alma. É como uma pausa consciente no caos para ouvir o que realmente importa. Ao abraçar a solidão, cria-se uma base sólida para que os relacionamentos, o trabalho e os desafios da vida ganhem significado, porque não são mais tentativas de preencher um vazio, mas expressões de uma plenitude interna. Quem vive assim sabe que o valor próprio não depende da aprovação alheia, mas da conexão profunda com o próprio ser. Essa é a força que poucos têm, a força que nasce da serenidade em estar só e ainda assim inteiro. É nesse estado que se percebe, a solidão não é a ausência de vida, mas o espaço onde a vida encontra sua maior intensidade. Imagine acordar todos os dias com a certeza de que sua presença já basta, de que estar só não é motivo para medo, mas para liberdade. Essa é a vida plena que os estoicos ensinam a buscar. Uma vida construída não na dependência do externo, mas na segurança da fortaleza interna. E é esse caminho que queremos trilhar juntos aqui, nesse canal, onde o silêncio não é vazio, mas um convite para crescer, transformar e ser verdadeiramente livre. No próximo segmento, vamos ver como esse aprendizado pode se tornar ação, com práticas simples e profundas para incorporar essa força da solidão no dia a dia. A solidão, quando bem cultivada, deixa de ser um momento isolado na vida. Ela se torna a base constante da sua força diária. Não é apenas uma pausa para recarregar, mas um estado ativo de presença e consciência. Nos dias mais difíceis, quando o mundo parece pesado demais, é essa fundação interna que sustenta cada passo, cada decisão. Quem aprendeu a abraçar a solidão sabe que pode enfrentar tempestades sem perder a serenidade. Porque a verdadeira força não vem do externo. Ela nasce do silêncio dentro de nós, onde encontramos nossa essência imbatível. E é exatamente esse o poder que os estoicos nos convidam a desenvolver.
uma liberdade interior que não depende das circunstâncias, mas que se fortalece a cada momento sozinho que aceitamos viver com coragem. Então, ao fechar essa jornada hoje, lembre-se, a solidão não é um fardo, é uma oportunidade. Uma oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio, mais completo. A solidão não é o que muitos pensam. Não é um vazio para temer, mas um espaço poderoso para crescer, fortalecer e despertar a verdadeira essência que habita dentro de cada um. Hoje você deu o primeiro passo para entender que abraçar esses momentos sozinho é, na verdade, um ato de coragem e sabedoria. Agora eu quero ouvir você. Qual foi a lição mais profunda que a solidão já trouxe para a sua vida? Escreve nos comentários. Sua história pode ser a luz que alguém precisa para continuar firme nessa jornada. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe seu like. É um gesto simples, mas que ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. E para continuar crescendo com a filosofia estoica, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, juntos caminhamos para nos tornar cada vez mais fortes, mesmo quando estamos sozinhos. Agora fique à vontade para escolher um dos vídeos que estão aparecendo na tela. Eles foram selecionados para aprofundar ainda mais sua jornada de autoconhecimento e força interior. Obrigado por estar aqui. E lembre-se sempre, só os fortes sabem o valor da solidão.